Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é diretivas de compilação. Eu vou estar apresentando para vocês o nosso repositório lá no GitHub, onde a gente tem um exemplo, né, um artigo ali demonstrando a utilização de diretivas de compilação e também um exemplo prático para vocês clonarem lá, baixarem e testarem no computador de vocês. Então, eu vou acessar aqui, deixa eu acessar ele aqui novamente, ó, o nosso GitHub, então é github.com/code4delphi. E aqui dentro você vai procurar por diretivas de compilação Delphi. Eu vou clicar aqui nesse repositório. E aqui a gente tem duas opções, né? A gente pode clonar o nosso projeto, que está aqui, tá? Esse projeto ele é bem completo, ó, como vocês podem ver aqui. Ele tem basicamente tudo que a gente precisa saber sobre diretivas de compilação. Ele tem inclusive aqui links, né, da DocWiki da própria Embarcadero, onde a gente utilizou como referência aqui para fazer esse material. E aqui também tem alguns assuntos mais completos, né, e mais explicado aqui sobre os temas que a gente está abordando. Ou também a gente pode aqui vir aqui abaixo, a gente deixou bem organizado aqui, como se fosse um artigo em um blog mesmo. Então aqui você vai encontrar tudo que a gente tem no nosso exemplo, né? A gente tem um sumário aqui, ó. E aqui a gente vai vendo ó, o que é uma diretiva de compilação, como definir, condições, né? E aqui basta você clicar aqui e utilizar lá no seu código-fonte, ok? Não se esqueça, pessoal, de ao acessar aqui nosso repositório, já deixar a sua estrelinha aqui para ajudar aí o GitHub a difundir mais o nosso repositório. Então, rapidamente aqui, pessoal, o que é uma diretiva de compilação? Bom, uma diretiva de compilação, se a gente olhar aqui, ó, é uma diretiva de compilação, é um comentário com uma sintaxe especial. Então, a gente tem aí três formas, né, de fazer comentários no Delphi. A gente pode tanto comentar algo com barra barra, ou a gente pode fazer comentários de bloco, que são abre chaves, fecha chaves, né? Ou a gente pode colocar aqui entre um parênteses, né? Um asterisco, opa, um parente e um asterisco, e um asterisco e um parente, e um parênteses. E aqui a gente coloca as nossas diretivas de compilação, colocando aqui o dólar, né? O sinal de dólar aqui, e escrevendo aqui já em seguida a nossa diretiva de compilação, né? Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, a gente pode vir aqui, ó, vou copiar aqui, vou colar aqui eles já. A gente pode fazer tanto aqui colocando um comentário dessa forma, quanto dessa forma. Ambos são diretivas de compilação, tá? E se a gente escrever algo que não seja realmente uma diretiva de compilação aqui, pessoal, ele já vai indicar um erro aqui pra gente, ó. E ao tentar compilar, ele já aponta um erro aqui, tá? Então tem que ser realmente uma diretiva de compilação válida para que funcione, né? Inclusive, como a gente pode ver aqui, quando a gente cria um formulário, ó, eu criei aqui apenas um formulário, quando a gente cria um formulário, ele já cria aqui para a gente essa diretiva de compilação, tá? Essa diretiva de compilação que indica que esse ponto .ps tem um arquivo DFM vinculado a ele, tá? Que tá aqui, ó, que é esse arquivo DFM aqui, né? Se eu vir aqui e der um Alt F12, eu vejo vir aqui no formulário em si, né? E der um Alt F12, eu vejo meu arquivo DFM em si, ó, tá? Meu arquivo DFM, ó, que tem lá as coordenadas da nossa tela, ok? Então, é isso aqui que indica para a gente, essa diretiva de compilação que fala que esse arquivo .ps tem um arquivo DFM vinculado a ele, tá? Tanto que se fosse eu estivesse utilizando FMX, aqui não seria DFM, né? Seria FMX, que eu estaria utilizando FileMonkey, por exemplo. Então, várias diretivas de compilação tá aqui na nossa cara o tempo todo e a gente acaba não observando, tá, pessoal? No nosso dia a dia. Então, agora aqui eu vou passar rapidamente, porque aqui está bem explicado, tá, pessoal? Como utilizar, como fazer para utilizar as diretivas, né? E você também pode simplesmente pegar esse exemplo aqui, ó, né? Nesse exemplo aqui, é demonstrado, ó, tá? Como criar uma diretiva, ó. Então, ó, a diretiva name directive test 01 está definida, né? Como fazer um if com else, enfim. Tem vários recursos aqui, né? Então, vamos passando aqui, dando uma olhada. Então, para me definir, ó, eu definir uma diretiva, eu faço isso, ó, define e o nome da diretiva. Então, vamos até fazer um teste aqui, ó. Vou vir aqui no nosso botão, ó. Vou criar aqui, ó. Então, para a gente criar uma diretiva, a gente coloca aqui, né? Chaves, né? Aí coloca aqui nosso dólar, né? E já em sequência, né? Sem espaço aqui, a gente já coloca, ó, define, né? Funciona com letra minúscula, pessoal? Funciona, mas é uma convenção sempre utilizar com letra maiúscula aqui. Então, ó, define, e aqui eu posso colocar qualquer nome. Então, eu posso colocar aqui, então, minha underline diretiva. Então, aqui eu já defini uma diretiva, já tenho uma diretiva criada aqui, ok? O próximo aqui, a gente pode destruir, né?
indefinir aí uma diretiva. Então, ao invés de define, eu coloco undef, né? Undef aqui, ele vai destruir aqui, né? A nossa diretiva. E aí, para fazer condições, eu posso fazer assim, ó, if def e o nome da minha diretiva. Então, deixa eu fazer um aqui rapidamente, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui então, ó, sempre seguindo aqui, né? Eu coloco aqui, ó, if def, tá? Ó, se está definido, e aí o nome da minha diretiva, tá? Aqui, ó. E aí eu posso fazer alguma coisa aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, meu memo1.lines.text, ou melhor, .add, vai receber, então, o nome aqui da diretiva, existe, por exemplo, existe, né? E aqui eu sempre termino aqui com end if, tá? Ó, ele já indicou para mim aqui que está criado, né? Então, essa diretiva existe, pessoal. Vamos compilar aqui para a gente ver o que vai acontecer quando eu clicar aqui. Então, quando eu clicar aqui, ó, ela vai falar, ó, minha diretiva existe, tá? Se ela não existisse, né? Então, eu vou tirar isso daqui, ó, tá? Ela não existe agora. Então, eu vou compilar, ó. E ao clicar aqui, né? Ó, não vai fazer nada, né? Porque não acessou aqui, né? Ele não está entrando aqui, ó, porque simplesmente não existe essa diretiva. E se eu quiser colocar um else aqui, eu posso. Então, eu posso vir aqui também, tá? Comentário aqui, com o dólar sempre, e coloco um else aqui normal, ó, tá? E aqui eu posso fazer outra coisa, tá? Deixa eu até comentar isso aqui, deixar aqui comentado, ó. Então, agora aqui eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou falar aqui que a minha diretiva não existe. Vou compilar aqui. Ó. Olha lá, minha diretiva não existe, tá? Eu posso criar ela aqui, então ela existe, e aí eu posso destruí-la. Então eu posso vir aqui e dar ó, um def. E aí o nome da diretiva. Ó. Então aqui ela vai ser criada e depois ela vai ser destruída, né? Então, por exemplo, se eu até colar isso aqui, ó. Então, aqui vai falar que ela existe e depois vai falar que ela não existe, tá? Faltou aqui. Eu só vou fechar aqui e fechar aqui. Maravilha. Deixa eu ver o que faltou aqui. Tá. Deixa eu já deixar tudo certinho aqui, pessoal. Ó, faltou o ponto e vírgula. Ó, vou compilar aqui então, só para a gente testar. Ó, então vai falar, ó, minha diretiva existe e depois ela não existe, porque a gente destruiu ela aqui. Tá? No Delphi mais novo, pessoal, tá? No Alexandria para frente, o Alexandria e o Delphi novo, o Delphi 12, o Delphi Atenas agora, quando ele já deixa aqui apagadinho aqui, né? Fica com uma cor diferente, né? Onde vai ser ou não executado. Por quê, pessoal? Aqui só é executado aonde existe, né? Aonde entra aqui na nossa diretiva de compilação, né? Então, deixa eu dar um exemplo prático disso. Então, por exemplo, aqui a minha diretiva, ó, existe. Então, o código que vai ser executado é esse, e esse não será executado. Então, eu posso escrever qualquer texto aqui, ó, que ele não vai nem me apontar erro. Ó. E se eu compilar, ó, o Delphi vai aceitar esse monte de código aqui, ó. Por quê? Porque essa parte do código aqui não está sendo compilada. Para isso serve uma diretiva de compilação. Para o compilador do Delphi saber quais códigos vão ser ou não compilados. Essa é a intenção principal, né, de uma diretiva de compilação, para quando a gente utiliza ela assim com condições, né? Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou comentar aqui, ó. Então aí essa diretiva não vai existir. Então o código que vai ser executado é esse, ó. Então, a partir do momento que eu comentar isso aqui, olha o que vai acontecer, pessoal. Ó, o Delphi já identificou na hora, ó, tá? Que esse código aqui não existe, isso está errado. E se eu tentar compilar agora, aí sim vai dar um erro, tá? Então, para isso serve diretiva de compilação. Então, se eu tivesse utilizando, como tem aqui no nosso exemplo, né? A gente tem essa opção aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se tiver, por exemplo, se eu tiver o ACBR instalado no meu computador, eu quero que seja utilizado a função do ACBR, né? Que é uma função própria do ACBR. Caso a pessoa não tenha aí o ACBR instalado no computador, eu quero que uma outra função seja utilizada, né?
Então, essa função aqui vai ser utilizada, que é uma função que aqui no nosso utils aqui é só uma função simples, tá? Copiei da internet, é só mesmo para exemplificar. Então, para isso serve as diretivas de compilação, para o compilador saber se ele vai ou não compilar determinadas coisas, tá? Nessa questão dos ifs. Então a gente pode fazer aqui um if, ó, né? Um if, else, ó. E eu também posso fazer um if, else, if. Então eu posso encadear aqui, ó, né? Ó, se existir essa diretiva, faça tal coisa. Se não, se existir essa diretiva, faça tal coisa, né? E aqui a gente pode tanto, quando a gente faz o primeiro if, a gente pode fazer assim direto, ó, if def, né? E nos else if a gente coloca define, se está definida, né? A gente poderia também utilizar o define aqui sem problema, tá? Com not. Então eu posso usar o not também. Eu posso usar o if e posso negar aqui essa condição, por exemplo, né? Eu posso utilizar para constantes, ó, verificando o valor de uma constante, por exemplo. Isso aqui fica mais fácil a gente entender aqui no nosso exemplo. Por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, onde que está a questão das nossas constantes. Ó, com constantes, ó. Então, eu posso utilizar aqui para ver constantes. Ó. Então, eu tenho uma constante aqui e a minha diretiva de compilação ó, vai fazer determinada coisa se a minha constante existir ou não, ou se ela tiver determinado valor, tá? Então, isso fica bem prático para a gente fazer uma configuração. Se a gente tiver, de repente, criando um wizard ou criando aí qualquer outro utilitário, tá? Aqui para constantes inteiras tem uma forma diferente de ver, se quiser, né? Então pode olhar de outra forma também. E inclusive, pessoal, a gente consegue alterar o valor de uma constante utilizando diretivas de compilação. Isso mesmo, a gente consegue aqui, ó, né? A gente até tem aqui no nosso exemplo, ó, se a gente olhar aqui, alterando o valor de uma constante, ó. Então aqui eu consigo sim alterar o valor de uma constante, né? Utilizando aqui então a diretiva j-, né? Ou utilizando aqui, a gente tem essas duas opções de utilizar, ou o j- ou o write table consts aqui, ó, tá? Então a gente consegue alterar o valor de uma constante. Olha aqui, ó, minha constante está aqui e aqui eu estou alterando o valor dela. Olha que interessante. Vou até compilar aqui para a gente ver. Ó, abriu aqui, deixa eu fixar ela aqui, vou arrastar ela para cá. Ó, então aqui, ao alterar o valor da constante, ó, o valor da constante era 2023 e depois passou para 2024. Então, constante, diretiva de compilação, pessoal, serve para muita coisa mesmo para o compilador. Então, aqui eu falo para o compilador que é permitido alterar o valor de uma constante, ó, e aqui eu consegui, então, alterar o valor dessa constante, tá? Ah, eu posso utilizar para definir uma constante. Isso é bem interessante. Ó. Então, eu posso utilizar aqui, né? Por exemplo, se eu estiver em debug, ó, né? Se o sistema estiver em debug, eu quero fazer tal coisa. Se estiver em release, outra coisa. Então, o valor da minha constante vai ficar com o valor correto, né? Dependendo da plataforma que eu tiver. Se eu tiver em 32, 34 bits ou algo nesse sentido. As mensagens também são bem interessantes. A gente interage aqui com as mensagens que aparecem aqui, ó, tá? Então, por exemplo, vou pegar esse da mensagem aqui. Deixa eu só achar onde que ele está aqui. Aqui, ó, mensagens, tá? Ó. Então, aqui eu consigo adicionar mensagens aqui, ó. Quando eu compilar, ó, vocês vão ver que vão aparecer algumas mensagens aqui. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um build. Ó, vai aparecer aqui, tá? Algumas coisas, pessoal, com diretiva de compilação, né? Quando você altera uma diretiva, às vezes só compilando ela não é executada. Então é sempre bom dar um build, né? Então você pode dar um Shift F9 ou você pode vir aqui e selecionar o build aqui, né? Que já faz esse build. Ou se você estiver utilizando o Code for Dev Wizard, aqui também esse botão já dá um build no teu projeto. E aqui eu consigo adicionar mensagens aqui, ó. Notem que as nossas mensagens que a gente colocou aqui, ó, estão aparecendo aqui, ó, tá? Bem legal. Inclusive, eu consigo colocar uma mensagem de erro. Então, eu posso utilizar uma diretiva de compilação aqui e falar assim, por exemplo, se o seu Delphi for o Delphi tal, eu não quero deixar que seja compilado. Então, eu coloco essa mensagem de erro aqui, ó, por isso que ela está comentada. Ó. Quando eu tentar compilar, ó, o que vai acontecer? Ó, não vai deixar, ó, tá? Ó, deu um erro aqui mesmo, é um erro e não deixa seguir, tá? Então, com isso aqui a gente consegue também fazer várias configurações, tá? Então, eu consigo passar uma mensagem, por exemplo, aqui, quando eu não coloco nada, ela fica de hint, ó, então eu crio um hint, ou posso colocar explícito aqui, né, que é um hint, ou um warning, tá? Ou um erro fatal, e aí o erro fatal também
vai parar a compilação ou não vai deixar compilar, né? Ó, tá? Eu posso utilizar para fazer várias tratativas. Vamos seguir aqui então. Ó, qual que é o sistema operacional, pessoal? Vou deixar meu exemplo aberto aqui. Ó. Qual é o sistema operacional que estou utilizando aqui? Estou utilizando o Windows, tá? Então aqui eu já consigo saber. Ó, eu posso fazer uma configuração para Windows, uma para Android, uma para iOS, né? Debug ou release. Então eu consigo saber aqui, ó, se eu estou em debug ou em release. Ó. Então, aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Estou em debug, né? Se eu trocar aqui para release, ó, aqui não, né? Ó, para release, por exemplo, e compilar, sei que eu já estou em release. Então, eu posso gerar log somente se eu estiver em debug, né? Quando eu estou em debug, quer dizer que eu estou aqui, né, programando aqui em produção. Quando eu vou liberar para produção, na verdade, né, aí eu coloco em release, né, e libero o executável. Então, aí eu não quero que gere log. Então, eu posso usar as diretivas de compilação para definir se eu quero gerar ou não um log, né, por exemplo. Então, eu só vou gerar log se eu estiver em debug. Se eu estiver em release, quer dizer que eu estou no cliente, quer dizer que eu liberei a versão. Então, eu não quero que seja feito o log ou algo assim. Qual plataforma? Ó? Se eu estou usando o Console Application, se eu estou usando Windows, né? Se eu estou utilizando Linux, Android, iOS. Ó. Então, você consegue pegar aqui também. Ó. Deixa eu só ver onde que está esse. Sistema operacional, qual plataforma? Ó? Windows 32 bits. Vamos seguir aqui. Qual que é o framework? Se eu estou utilizando VCL ou FMX, e aqui ele mostra certinho, né? Para versões anteriores ao Delphi Alexandria, pode ser definido manualmente, porque não existia essa diretiva de compilação, mas aí é só definir, ó, e aqui já mostra certinho como que eu faço. Se for menor que o Delphi Alexandria, eu mesmo já crio, tá? Então eu já falo se é VCL, se é FMX, para fazer alguma configuração. Ó, qual a versão do Delphi, tá? Aqui eu consigo pegar qual que é a versão do Delphi. Então, se você vai criar um wizard, um componente que tem que funcionar de uma forma em uma versão do Delphi, em outra, e dependendo da versão do Delphi, você tem que fazer alguma coisa diferente, você pode utilizar aqui, então, qual que é a versão do Delphi. Ó, Delphi Rio que eu estou utilizando. E aqui tem três formas de você pegar qualquer versão, tá? A gente tem aqui com o ver, aqui, que é uma diretiva de compilação, compile version, e tem um RTL version. Então você consegue pegar de três formas aqui. E aqui mostra para que cada uma serve. Então aqui eu posso pegar aqui qualquer versão ó, de cada um, né? Mostrar. Aqui, como é em número, eu posso olhar se é igual, posso olhar se é igual, maior é igual, ó, tá vendo? Então, de determinada versão para cima, faça tal coisa, para baixo, outra, né? E RTL também a gente consegue pegar aqui qualquer versão. Scoptian1, eu posso criar um Scoptian1, então é um adjetivo de compilação, né? Então, com isso eu consigo colocar aqui, ó, dois sim, sim e não aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui, a gente já tem aqui, na verdade, né? Deixa eu só achar onde que ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Scope. Tá aqui, ó. Então, vamos supor, se eu não tivesse isso aqui, eu não conseguiria fazer isso, ó. Porque aqui fica assim, sim, não, assim e não. Então, aí eu teria que colocar uma abreviatura aqui na frente. Mas depois, para a gente achar, né, fica muito confuso, né? Muito difícil da gente saber, porque daqui eu teria que colocar assim, ó, TAS ou algo assim. Depois fica muito complicado a gente saber porque eu não posso deixar assim, porque assim fica sim, sim, não, não. Ó. Na hora de compilar, ele vai mostrar um erro para mim. Utilizando o scope de não, porque aí eu sou obrigado a colocar ter assinado ponto sim, por exemplo, né? É um recurso bem interessante, tá, pessoal? Fica bem mais profissional utilizando aqui o scope de enum para enumerators, tá? Ó, hints, eu consigo desativar todos os hints do meu sistema. Então, utilizando esse comando, eu consigo. Todos os hints que aparecem quando eu compilo aqui, ó, eles vão simplesmente sumir. Eles não vão aparecer mais. Então, se você está organizando teu sistema, né, e está aí buscando acabar com seus hints e warnings aqui, você pode desativar os hints, né, e tratar somente os warnings e depois inverter, ou algo nesse sentido, tá? E você também consegue desativar warnings específicos. Então, por exemplo, quando você aparece um símbolo assim, todo Warner aparece um número quando aparece um Warner aqui, né? Deixa eu até abrir aqui, ó. E você vem aqui, aqui vai ter a referência completa. Aqui ensina você utilizar certinho e aqui tem todas as referências, tá? Então, por exemplo, quando aparecer lá para você esse Warner aqui, ó, W1000, tá? Símbolo deprecated. E eu quero que não apareça mais esse Warner para mim, porque de repente eu não vou tratar eles agora, eu vou tratar posteriormente. Então, eu posso simplesmente copiar aqui, né? E vir aqui, utilizar aqui, ó,
substituir aqui, né? E falar que eu não quero que apareça esse ordem especificamente. E aí, esse ordem não vai mais aparecer para você, e aí, posteriormente, você pode arrumá-lo. Você pode também aqui transformar um ordem em um erro, tá? Então, você vem aqui, olha aqui qual que é a lista do erro, vai aparecer o número do ordem, você vem aqui, olha qual que é, pega aqui a constante, coloca aqui e esse warner vira erro. Então, aí seu estagiário é obrigado a fazer certo, né? Não pode deixar o warner no sistema, né? Você pode tratar o warner como erro, para que não fique mesmo, para você seja obrigado a arrumar. Criar uma região também é uma diretiva de compilação, né? Que a gente já está acostumado a criar uma região aqui, ó, onde a gente pode diminuir, né? Aumentar aqui, ó, o texto, né? Então, você pode escrever ela aqui, ó, não tem problema, ou você simplesmente pode vir aqui e dá um Ctrl J aqui, dá um region, e ele já aparece aqui para você, você dá o nome, ó, e já fica tudo certo, funcionando aqui. Pessoal, vamos lá, rapidamente aqui, para o vídeo não ficar muito grande, porque está bem descrito aqui, tá? Eu posso tirar todos as diretivas de compilação do meu arquivo, utilizando o arquivo .inc, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tem aqui o exemplo, né? Então, aqui, ó, a gente está incluindo ó, um arquivo .inc. O que é um arquivo .inc, pessoal? É um arquivo de texto com a extensão .inc. E aí, as diretivas de compilação você coloca lá dentro e não aqui para não ficar um monte de diretiva de compilação aqui. Então, se eu selecionar aqui, ó, e der um Ctrl barra, um Ctrl Enter, na verdade, vai abrir o arquivo para mim, tá? E esse arquivo, ó, se eu for lá no arquivo, ele é um arquivo de texto normal com essa extensão aqui, ó, tá? Com a extensão .inc. Deixa eu abrir ele aqui mesmo, né, no Explorer, só para eu mostrar para vocês. Aí ele abriu aqui no outro monitor, deixa eu arrastar aqui. Aqui, ó, é um arquivo normal de texto, ó, e lá dentro tem aqui as diretivas de compilação, tá? Para elas não ficarem no seu arquivo, tá? A CBR usa ele, né? Usa bastante, arquivo .inc, porque daí, pessoal, você pode colocar isso aqui no cabeçalho de todas as suas units, tá? Então, eu tenho nos meus projetos, todos os meus projetos tenho, né? Eu incluo aqui, pode ser um i ou include. Então, você inclui esse arquivo aqui, e quando você precisar de uma diretiva de compilação em todos os formulários do seu sistema, você não vai ter que ir formulário por formulário mudando. Você vai vir nesse arquivo e vai adicionar aqui, ó, né? Com condições e tudo mais, para que ele afete todos os arquivos do teu sistema, tá? Então, para isso que serve um arquivo .inc. Né? E aqui mostra certinho como utilizar, né? E aqui tem algumas dicas aqui, ó. Por exemplo, aqui você pode colocar dentro do seu arquivo mesmo, pode colocar um caminho externo, né? Colocando o caminho todo, né? E usando a ideia, pessoal, é o seguinte, a gente pode definir uma diretiva aqui, como eu fiz aqui, pode, mas a gente pode definir aqui também, né? Então a gente pode vir aqui em projetos, options, e aqui a gente pode definir diretivas de compilação para determinada plataforma, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e seleciono qual que eu quero, ó. Então, por exemplo, eu quero o Windows 32. E aqui eu coloco, ó, tá? Ó, coloco aqui minha diretiva de compilação. Então, ó, por exemplo, a gente já tem um aqui, né? Quando a gente vem em debug, por exemplo, ó, já fica um padrão aqui, ó, que é a debug. Tá vendo aqui, ó? A debug. Por isso que a gente sabe que tem debug, porque o Delphi mesmo já coloca essa diretiva aqui pra gente. Se eu venho em release, tá? Tem aqui a release. Então eu posso colocar quantos diretivas eu quiser aqui, ó. Então, por exemplo, eu coloquei essa da CBR aqui, ó, a CBR nas opções do projeto. E aí ele afeta todo o meu projeto, tá? Ele fica. Todas as minhas units têm acesso a ele. Eu não preciso ficar definindo aqui, como a gente fez, tá? A gente pode também ver todas as diretivas que estão sendo utilizadas no nosso arquivo. Ó. Então a gente vem aqui e dá um Ctrl O, tá? Ctrl mais O. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, né? Não tem nenhuma diretiva aqui em cima. Então, se eu der um Ctrl O, ó, o Def vai mostrar para a gente, ó, então todas essas diretivas de compilação estão sendo utilizadas por esse projeto aqui, ó, tá? Ó, nesse momento, tá vendo? Todas essas aqui. E você pode, né, por exemplo, quando eu dou o Ctrl Z, ele vai sumir com todas aqui, né? Não vai ficar mostrando elas aqui, ó, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, ó, não tá aqui, tá? Então, se você vai distribuir o seu projeto e você precisa que todas as diretivas estejam definidas, você pode dar um Ctrl O aqui e mandar o seu projeto assim, não tem problema, né? Aí o Delphi vai identificar todas essas diretivas aqui, tá? Então, por isso que funciona esse Ctrl O mais O aí, tá? E aqui tem os links úteis, tá, pessoal? Esses links aqui. Tem ó, a diretiva de compilação lá, direto da DocWiki, que explica, né, o que é, para que serve, ó, tá? Ó, quais são as principais, né? Tem alguns exemplos aqui, tudo mais.
Tem aqui também a lista das diretivas, então aqui tem a lista das principais, se não todas as diretivas de compilação, ó, tá? O que cada uma faz, tá? Você pode estar utilizando. Ó, tem aqui também mostrando, ó, tá? Então aqui, ó, qual é o tipo do compilador, ó, qual que é a plataforma, entendeu? Então aqui a gente já fez um resumo, né? Colocou aqui de uma forma prática, para vocês simplesmente copiarem e utilizarem, mas aqui tá toda a documentação, ó, lista de compile version, listas de warnings, mensagens, que é aquela que a gente viu aquela hora. Então, qual que é a versão do seu Delphi, ó, né? É aqui que tá. A gente já deixou aqui de uma forma bem mais prática para vocês utilizarem, copiarem aqui e utilizar no projeto de vocês. Como vocês viram, pessoal, tem bastante coisa sobre objetivo de compilação, então aqui a gente colocou bem detalhado, tá? Como utilizar, como fazer para criar e utilizar e tudo mais. Então, só acompanhar aqui. Qualquer dúvida, nossas redes sociais estão aqui, pode mandar mensagem lá que a gente já responde. E aproveita, pessoal, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, já dá um joinha. Inclusive, eu deixei aqui alguns exemplos, ó, por exemplo, a CBR tem o arquivo .inc deles, ó. Se a gente olhar aqui, ó, você vai ver que tem, ó, muita coisa aqui. Então, olha que interessante, pessoal. Seguindo ali o nosso artigo ali, nosso GitHub, você já vai conseguir entender exatamente o que cada uma aqui está fazendo, ó, tá? Ó, muita coisa aqui mesmo, tá? Então aqui para quando é Delphi, para quando é Lazarus, ó, tem essa condição para quando é Lazarus, enfim, você consegue muita coisa aqui, né? E outros como Horse também, por exemplo, o próprio Horse utiliza bastante. Se você entrar aqui, ó, são todas diretivas de compilação, tá? Então aqui, ó, é definido, ó, se for Apache faz uma coisa, se for CGI faz outra coisa, né? Enfim, se for VCL faz outra, olha, várias diretivas, ó, hash request for Delphi também, mesma coisa. Deixa eu achar ele aqui, ó. Muita diretiva de compilação também. Então eu fico por aqui, pessoal. O vídeo acabou ficando um pouco grande, mas é porque é bastante assunto e a gente se vê no próximo vídeo.